Olá, gente. Bom, hoje eu vou falar de Salmo 69, que diz sobre o lamento do Messias. Este salmo, ele foi feito por Davi. E ele disse o seguinte: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falso motivo são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, quer dizer, a minha insensatez, a minha estupidez, e a minha culpa não te são ocultas. Não sejam envergonhadas por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Aqui no início do Salmo, ele apresenta Davi como um homem profundamente sofredor. Um homem que tem a consciência de que grande parte desse seu sofrimento, ele advém de sua insensatez, de sua estupidez. Mas ele não pretende esconder em momento algum o sofrimento por suas culpas em Deus. Mas ele não quer que os seus erros sejam motivos de vergonha e de sofrimento a todo o povo de Israel. Porque o povo espera em Deus. Assim, ele clama que Deus não faça Israel sofrer por causa dele. Quer dizer, que Deus faça diferença entre o mal que ele fez e que ele deve pagar com o tratamento de Deus com o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, Deus olha para o lado dele, que ele está sendo perseguido, está sendo espizinhado por pessoas que são inimigas dele, sem razão. Pessoas que dizem que ele furtou quando ele não furtou. Pessoas que julgam ele com ódio, achando que ele é merecedor desse ódio, sendo que ele não fez nada que pudesse confrontar estes outros povos. E o Salmo continua: Pois tenho suportado as afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afronta. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas e beberrões. Aqui fala que ele é motivo de escárnios àqueles de tagarelice, quer dizer, de falação, para aqueles que se assentam à porta, é porque antigamente, né, é ali a entrada das cidades, a porta das cidades, que assentavam às vezes os anciões, os sacerdotes, para ver o que se sucedia no meio do povo, para ter conhecimento de como era o portar do povo. E às vezes esse mesmo portar servia de cantigas, de inspiração a músicas que os próprios bêbados faziam. Então, o que Davi quer dizer nessa parte do Salmo é que tudo o que ele tem sofrido e as afrontas que ele tem recebido é fruto de sua peleja na causa de Deus. É em manter o povo firme e unido na fé. Mas o povo, ele não reconhece que essa sua ação
é para o bem do próprio povo. Ao contrário, o povo toma isso como motivo de zombaria. Entanto que ele fala, até mesmo quando ele jejua em favor do povo, o povo reclama. E quando ele veste roupas de pano de saco, humilhando a sua posição já de rei, em frente ao Senhor, para pedir bênçãos para aquele povo não vê o seu ato de humilhar-se frente ao Senhor como um ato bonito, digno de ser elogiado. Pelo contrário, inclusive, esses atos também são tidos como motivo de cantigas, de beberrões e de tagarelice por parte do povo. Povo que não entende como é a vida dele diante do Senhor para o bem do próprio povo. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Após Davi relatar tudo o que sente, ele clama que Deus volte os seus olhos para ele e o livre dessa vergonha pela qual ele está passando, de se sentir mal falado e incompreendido por um povo ao qual ele está dedicando a sua vida, clamando pelo bem deles, e não só pelo seu bem. E ele quer que Deus olhe essas afrontas que ele escuta de muitos, que chegou a ponto de sufocar-lhe a alma, para que Deus venha com misericórdia e sare as feridas que estão na sua alma, que vai muito além de uma ferida na carne, pois só a graça e o cuidado de Deus é capaz de o ajudar neste momento. E o Salmo continua: Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Sua mesa torna-se-lhe diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois persegue a quem tu feriste, e acrescenta dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidades a iniquidades, e não gozem da tua salvação. Absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Aqui nesta parte do Salmo, Davi, mais uma vez ele ressalta o sofrimento que ele tem experimentado diante do homem ímpio, que em sua perversidade, cada vez mais este lhe faz mal. E mesmo nos momentos em que ele está mais afligido, seus inimigos agem com mais malícia contra ele. Sendo assim, que em sua defesa, Deus haja com mão forte contra aqueles que o afligem. Davi pede que sejam eles perseguidos
e feridos com morte, e caiam em total esquecimento, a ponto de não terem seus nomes lembrados no dia da salvação. Isso fará a diferença entre aquele que serve a Deus e o que pratica o mal. Pois o que serve a Deus alcançará o socorro divino, ao passo que o que pratica o mal, esse alcançará a condenação eterna. E aqui ele faz também já uma menção do Messias que está por vir, quando ele diz que eles trataram ele com maldade, que quando ele precisava da graça, eles não tiveram misericórdia dele, que inclusive eles deram ele fel, vinagre para beber, quando ele estava em momento de sede, de tribulação. Essa comparação, ele mostra já uma visão de como seria também no porvir a vinda do Messias, que seria tratado dessa mesma forma. O Salmo continua: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Nessa parte aqui, Davi quer ressaltar que, uma vez que ele for socorrido, ele louvará a Deus em vida, diferente do boi e do novilho, cuja honra deles está em ser morto e o seu corpo usado, a sua carne ser usada em ser sacrifício ao Senhor. Ou seja, Davi dá a entender que para Deus melhor é o louvor do que o sacrificar. Por fim, ele encerra o salmo dizendo: vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-lhe os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhes amam o nome nela habitarão. No encerramento deste salmo, Davi faz uma reflexão de que a alegria do homem que sofre por amor ao Senhor, esta alegria está no entendimento de que no fim de tudo, ele poderá experimentar o gozo de estar na presença de Deus, de experimentar uma vida próspera na Sião eterna. Livre de seus problemas, vitória que só será alcançada por aquele que se manter fiel aos caminhos do Senhor, o que é visto como grande motivo de alegria, de graças, de louvor a Deus por toda a terra. Então, este Salmo 69, que fala o lamento do Messias, fala que ele fez de tudo para a salvação das pessoas. Ele pagou com o seu próprio corpo para que o povo vivesse o melhor da terra, para que o povo fosse cuidado e guardado, mas o povo não conseguiu alcançar esta misericórdia da parte do Senhor. Por isso que diz a comparação aqui que eu comentei com vocês: por alimento me deram fel, e a minha sede me deram a beber vinagre. É a comparação de que Davi ele faz com o Messias que há de vir, mostrando que da mesma forma que ele estava cuidando daquela nação ali, para que ela não desviasse do caminho do Senhor, mas que juntas permanecessem na fé para alcançar a salvação eterna, que o Senhor viria
não mais por uma nação só, mas viria por toda a terra. E ele sofreria, porque o povo não reconheceria tamanha atitude que ele estaria fazendo por eles, mas que Deus não se deixasse abater e abalar por aquilo, porque no final muitas almas dependiam daquele sofrimento dele para que elas fossem salvas. Então, que Deus tivesse misericórdia com ele, assim como Deus, com ele, Davi, assim como Deus terá misericórdia de todo o povo, quando ele cumprir a missão que ele veio para cumprir neste mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém?